E aí, jovens, como estamos? Tudo bem? Enfim, chegamos em dezembro, né? Esse ano que tivemos aí poucos momentos juntos na Casa do Caminho devido a toda essa questão da pandemia, mas que felizmente conseguimos um jeito de estar perto de vocês, mesmo que seja através de uma tela, mesmo que não tenha nenhum de vocês aqui pedindo para ir ao banheiro toda hora, ou passando o papelzinho do Pai Nosso de mão em mão para ver quem é que vai fazer antes de iniciar o estudo, né? Que esse próximo ano que se aproxima a gente consiga estar juntos, que a gente possa estudar e aprender juntos também, certo? Então, hoje o nosso estudo é sobre o Consolador e nós vamos entender melhor o que deve representar o Consolador na vida de cada um de nós, tá bem? Mas o que ou quem seria esse Consolador? Né? Vamos primeiro aí fazer a prece e depois a gente vê, tá bem? Jesus, amigos espirituais, Luiz Sérgio, obrigada pela tarefa, obrigada por essa aula, obrigada pelo trabalho que mesmo diante de toda dificuldade está sendo feito. Abençoe, ampare e proteja cada jovem e cada evangelizador e cada trabalho que foi e que está sendo feito. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, para a gente poder entender quem é o Consolador, nós vamos primeiro ver a definição da palavra Consolador, né? Consolador é aquele que consola, aquele que anima, que conforta, é aquele que alivia o fardo das lutas e das dores. Então, quem é o Consolador prometido por Jesus? É o Espiritismo, né? E o que nós já sabemos sobre o Espiritismo? A gente sabe que ele foi ditado por diversos espíritos e que foi codificado, né, organizado por Allan Kardec, que fez as perguntas e organizou as respostas em 5 obras, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E esses livros a gente conhece bem, né? São esses livros que dão base para as nossas aulas, tanto essas virtuais que a gente está fazendo nesse período da pandemia, quanto as que a gente tem na Casa do Caminho. Então, o Espiritismo ele encerra todas as condições do Consolador que Jesus prometeu, né? Ele não é uma doutrina individual e nem de construção humana. Então, ninguém pode chegar e dizer que é seu criador, né? Ninguém pode falar, eu criei o Espiritismo. Não. O Espiritismo é fruto de um ensino coletivo de espíritos superiores, né? Ensino que conduz o espírito de verdade e que, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E para isso devemos vivenciá-lo no nosso dia a dia, para que a gente se torne pessoas melhores e também para que nós possamos evoluir como espíritos. Então, mas por qual motivo o Espiritismo se apresenta como o Consolador prometido por Jesus? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, diz o seguinte: o Espiritismo é entendido como sendo o Consolador prometido por Jesus porque chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Cristo só disse por parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Ele procura nos lembrar o que Jesus ensinou, nos esclarece muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, consola e conforta os que sofrem ao mostrar a causa e o porquê dos sofrimentos humanos. O objetivo principal do Consolador, que é o Espiritismo, é fazer esse vínculo com a mensagem de Cristo, é trazer novamente, tirando tudo que nós, ao longo dos séculos, fomos construindo sobre sua mensagem, né? Muitas vezes deturpando, mudando o sentido original, muitas vezes misturando os nossos interesses, as nossas ilusões e até mesmo a nossa ignorância na mensagem de Cristo.
O Consolador vem restabelecer o sentido das lições de Jesus, pela revelação de novas leis morais, de novas leis espirituais, nos ajudar a avançar um pouco mais na compreensão de Deus, na compreensão do universo, da vida, desse processo de evolução em que todos estamos inseridos. A gente vai ver o que a doutrina espírita nos esclarece, né? Quem somos? Somos espíritos imortais. Segundo o Espiritismo, nós somos um corpo habitado por um espírito que foi criado por Deus e que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Antes de nascer, o que nós éramos? Espíritos. Antes de nascer ou de reencarnar, o espírito ele é preparado para habitar um novo corpo, tá certo? Depois da morte física, o que nós seremos? Espíritos. Após a morte do corpo ou da gente desencarnar, o espírito retorna à espiritualidade. E por que nós estamos nesse mundo? A nossa missão aqui na Terra é evoluir moral e espiritualmente. Não importando a nossa evolução material, né? Os nossos bens materiais, os nossos títulos acadêmicos, nada disso é importante. O que importa é o quanto a gente evoluiu moral e espiritualmente. Então, sobre o Consolador prometido por Jesus, no Evangelho, capítulo 6, item 3, diz o seguinte: Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Então, se referindo ao Consolador que o Pai enviaria em seu nome, Jesus disse que ele teria a finalidade de ensinar novas coisas, que ele não pôde ensinar naquele tempo, por falta da evolução das criaturas. Naquela época, eles não tinham a compreensão que nós temos hoje da palavra de Cristo. Eles não tinham capacidade intelectual na época para entender a sua mensagem. O Consolador também nos mostra a necessidade da reencarnação. Porque assim como nós, muitos outros espíritos, somos os mesmos homens daquela época, que reencarnamos e agora estamos aproveitando o progresso social com inteligência mais desenvolvida e que nos possibilita compreender o que o Espiritismo ensina. Então, só para a gente concluir, no Espiritismo é preciso que a gente se renove, ou seja, não basta crer, não basta apenas entender, é preciso que a gente entenda e compreenda a missão e a mensagem do Consolador, que é caminhar para a renovação. A grande finalidade do Consolador no mundo e em nossas vidas é recuperar a mensagem do Mestre, explicar o seu verdadeiro sentido, ampliar os horizontes, nos consolar, nos trazer respostas às questões que muitas vezes nos abalam, nos incomodam, mas além disso nos incentivar a avançarmos para a nossa evolução espiritual, para que a gente esteja cada dia mais próximos de Jesus, mais unidos ao seu amor e à sua luz. Então, jovens, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Luiz Sérgio ampare e proteja cada um de vocês. E até a próxima!